Cannabis medicinal. Quais as reais indicações desse tipo de tratamento? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Chegamos ao quarto e último episódio dessa série do Além da Endocrinologia com o Dr. Maurício Hoffman, meu colega psiquiatra, professor de psiquiatria da UFSM. E talvez para o tema mais polêmico de todos, né, Maurício, sobre cannabis medicinal. Para quem não sabe, cannabis é maconha. E uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas tem é com relação à legalidade, né? Se você pode usar maconha para tratar alguns problemas, que tipo de maconha que pode ser usada e que tipo de doenças que tem evidência de que possa melhorar com esse tipo de tratamento. Uhum. Nesse sentido, na psiquiatria a gente já tem algumas respostas, né? Na medicina como um todo, tem algumas áreas que esse estudo da cannabis medicinal, da maconha, para tratamento de doenças, tem alguma vantagem, tem alguma eficácia. Em alguns casos de epilepsia parece que já há embora haja muito debate, já há alguma ideia mais clara sobre isso. Alguns tratamentos de dor crônica talvez possa ter alguma evidência sobre isso. Mas a gente tem que lembrar, né, Matheus, pessoal, que a medicina não é necessariamente uma ciência só, né? Ela é uma prudência que usa informações científicas. E a ciência não é sobre ter certeza das coisas, mas diminuir o grau de incerteza. Então, nessas áreas parece que tem algum funcionamento. Já na psiquiatria, né, e é uma pena que isso seja uma coisa polêmica, porque deveria ser uma coisa mais científica, né? Mas a maconha tem uma série de questões outras, né? O uso recreacional, enfim, não é porque o cigarro é liberado que ele faz bem para a saúde. Sim. Né? Então, às vezes a gente pode confundir esses debates. O debate aqui é estritamente sobre maconha no uso terapêutico para tratar ou prevenir doenças. Né? E no caso da psiquiatria, a gente já tem uma boa ideia de que o que a gente precisa. A gente precisa de muita evidência científica ainda, né? Porque os estudos que a gente tem hoje são em torno de 48 revisões, né, de estudos que se fez com maconha e psiquiatria. Então a gente tem algumas informações sobre tratamento para depressão, casos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, esquizofrenia, transtornos alimentares. Se achava, né, que o canabidiol, a maconha, pelo efeito, né, da retirada dela, aumentar o apetite, poderia tratar alguns transtornos alimentares, se testou algumas coisas assim. Então a gente tem vários transtornos que tentaram observar isso. Mas no fim das contas, todos os estudos são convergentes, ou seja, todos os estudos concordam de que a gente não tem evidência suficiente para recomendar. Né? Os estudos são de má qualidade, são estudos assim que a gente chama de observacionais, né, normalmente, ou foram até um ensaio clínico randomizado, né? Ou seja, eu aloquei algumas pessoas para usar placebo, coloquei algumas pessoas para usar a cannabis e elas não sabiam o que estavam usando, daí a gente vê depois o que aconteceu com elas, né? Mas esses estudos, como eu comentei anteriormente, né, são normalmente estudos com pacientes com dor. Sim. Né, ou com outras condições, a gente avaliou a ansiedade como sintoma. Mas eu não tratei pessoas com transtornos de ansiedade especificamente, ou com depressão especificamente. Né? Tem um estudo até da URGS agora com transtorno do humor bipolar, o canabidiol tentando ajudar na depressão do transtorno do humor bipolar. Também não mostrou efeito, né? É importante, foram 30 e poucos pacientes só, enfim. Então a gente tem a evidência de baixíssima qualidade, né? E não mostra eficácia na maioria dos casos. Né? Então é o que a gente tem assim, hoje. Né? Embora a propaganda que se faz disso, especialmente na psiquiatria, é o contrário, é de que tem eficácia. Eles mostram um monte de estudo de ratinho, um monte de estudo, né, de má qualidade, que aí, estudo de má qualidade tem de monte, né, e Sim. mostra qualquer coisa. Mas estudos bons, de boa qualidade, não mostram eficácia para nenhum transtorno mental. Então, assim, recomendar cannabis para tratar problemas psiquiátricos hoje não é uma medicina baseada em evidência, não é uma medicina séria, é um achismo, assim, é uma crença, uma cultura, enfim, qualquer outra coisa, menos medicina de verdade. Né? Hoje, agora, falta estudos, então tem que se fazer ensaios clínicos. Sobre depressão especificamente, só queria adicionar isso, né, que saiu um estudo ano passado da Nature, mostrando tratamentos promissores para depressão. Todas as revisões, o que está sendo feito, o que está aparecendo por aí, nem é citado o cannabis.
Não está nem no horizonte, ele está perto de a gente considerar a cannabis para tratar depressão. E já tem gente prescrevendo. Sim. Isso, né, não gente, parece ser adequado. A gente observa, né, Maurício, até por questões comerciais, algumas pseudo-especialidades, assim, né? Por exemplo, na endocrinologia, que é a especialidade que está lá na Associação Médica Brasileira, né, que dá o RQE, que existe residência médica, pós-graduação, todas essas coisas. Tem a medicina integrativa, que algumas pessoas praticam, uma tal de hormonologia agora também que inventaram. Essa é nova. E dentro da parte da cannabis tem a medicina endocannabinoide, né? E essa que era a pergunta que eu ia te fazer, né? Se isso é mais uma coisa comercial mesmo, ou se realmente existe alguma coisa voltada assim, não, é um médico especialista só em maconha para diferentes coisas, assim. Olha, eu não sei do que se trata essa especialidade, nunca conheci uma residência endocannabinoide, não sei, né? A gente teria que convidar alguém da área para entender o que está acontecendo, eu não sei te explicar. Né, o que eu sei te explicar é sobre o que tem de evidência sobre cannabis, tanto canabidiol quanto THC, em psiquiatria. Complementando isso, né, o que a gente tem também de estudo, tem uma revisão muito interessante do Lancet 2020 sobre quais são os possíveis efeitos colaterais desses tratamentos. E isso a evidência já é melhor, a evidência é moderada. As outras de tratamento, a eficácia é horrível, né? Sim. Muito inconsistente, não deveríamos prescrever. Mas a evidência para efeito colateral a gente já tem alguma boa ideia, né? Especialmente compostos com THC, que tem vindo agora nessas medicinas endocannabinoides aí, né? Tem vindo mais THC, ele aumenta o índice de psicose. Os pacientes fogem da realidade, eles ficam psicóticos por causa do THC. Né? E também aumenta a ansiedade no longo prazo, também aumenta o nível de depressão, parecido com a maconha fumada. Sim. Né? Então, o canabidiol já não teria efeitos nisso, né? Não se sabe um efeito colateral importante do canabidiol. Não tem evidência muito para isso, mas esses compostos de THC, quando começa a ter, ele já começa a dar problema. Né? Isso a gente já sabe com mais segurança. Né? Estudos experimentais, bem conduzidos e tal. Mas, de fato, a medicina endocannabinoide, se vai fazer uma medicina paralela à medicina real, eu não sei. Né? Hoje em dia existem muitos universos paralelos. Sim. Né? Talvez exista um multiverso na medicina. Mas se eles vão tratar transtornos mentais também, aí eu já não sei. E eu não sei o que vai ser feito em relação a isso. Para proteger a população de iatrogenias e problemas. Né? Exatamente. E, entrando nessa parte dos efeitos adversos, como tu falou, tem essa questão toda... transtornos mentais e tal, que tu falou de psicose, né? E a gente sabe que como droga recreacional, a maconha mexe né, no mental, no cérebro das pessoas, assim, até algumas pessoas buscam por isso. E existe muito uma discussão de se realmente vicia, né? E aí eu queria saber de ti, assim, tanto para maconha recreacional quanto desses compostos aí, THC e canabidiol, qual é a evidência que a gente tem de que possa viciar as pessoas da mesma forma que um benzodiazepínico, aquelas coisas todas? Acho que tem duas vertentes dessa pergunta, assim, né? Uma é a questão que tu falaste antes, que é o efeito da maconha no cérebro. Os receptores de maconha no cérebro, que é o CB1 e CB2, são os receptores com maior expressão no cérebro. Tem no cérebro inteiro isso. Só que qual é o efeito no geral disso? É diminuir a atividade neuronal e murchar neurônio, até matar neurônio, dependendo da dose. Né? Então ele tem um efeito de inativação neuronal, né? Mais neurodepressor. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a questão de adição. Né? Nessa questão de adição eu gosto de comparar a maconha com outras drogas. Se a gente comparar a maconha com cigarro, tabaco, né? Cocaína, crack, álcool, a maconha é uma das que menos tem efeito aditivo. Em torno de 30% a 40% dos pacientes ficam aditos em maconha. Não significa que ela não faça mal no uso crônico, né? Ou que esses 30%, 40% não vão ter um prejuízo enorme por causa disso, ou até mesmo ficar psicóticos. A gente tem muito estudo, isso de evidência já bem robusta, assim, bem consistente, na verdade, não é uma coisa definitiva, como na ciência a gente tem que ver as coisas direitinho, mas já tem evidência populacional bem interessante, bem grande, assim, de que maconha é um fator de risco para a esquizofrenia.
Sim. Especialmente naqueles suscetíveis, e transtorno bipolar também, né, que é um primo-irmão da esquizofrenia, assim. Então, isso a gente já sabe um pouco melhor. Quer dizer, ela tem esse poder, mas em termos de adição, ela é uma das drogas que tem um efeito aditivo menor comparado às outras. Tabaco é 90%. Começou a fumar, tu tem uma chance muito alta de ficar adicto no tabaco, crack nem se fala, né? Enfim. Né? Mas a maconha já é um efeito aditivo menor. E saindo um pouco assim dos transtornos mentais, né? Eu já vi algumas coisas, posso estar enganado, principalmente da maconha fumada, de problemas pulmonares também. Esses outros compostos, tu sabe de algum efeito adverso na parte de neoplasia, alguma coisa assim, câncer e tal? Os compostos de cannabis? Isso. Isso eu já não... A gente já não tem evidência disso. Eu não sei. Ah, sim. Eu não sei. Aí eu teria que estudar. Isso eu não sei, porque foge da minha praia. Assim, sim, sim. Não, era uma dúvida que eu tinha, porque a gente, né, ouve das pessoas que pregam a prática, né, que é da medicina endocannabinoide, como se fosse uma coisa natural, né? Como se fosse um fitoterápico. Plutônio e urânio também é natural, né? Toma para ver o que acontece. Né? Exatamente. Então não é por aí. Né? As coisas não é porque é natural que é bom, ou que tem eficácia, ou que tem que cobrar por isso e vender coisas para o paciente vai até fazer mal. Exatamente. Né? Então tá jóia. E chegando então, né, pessoal, ao fim do nosso quarto e último episódio do Além da Endocrinologia. Agradeço aqui a tua participação, a tua disponibilidade, né, Maurício? A gente conversou sobre várias coisas, convido as pessoas a assistir os episódios anteriores também, né? São 4 episódios, muita informação legal e, né, fico aqui à disposição para outras vezes, dependendo do que o público aí nos questionar, a gente fazer outros momentos para tirar essas dúvidas de saúde mental, que são muito importantes e são problemas muito prevalentes, né? Tá bom, eu agradeço o convite, agradeço a audiência do pessoal e fico à disposição. Então tá jóia. Para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado da informação. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.